RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou Manuel dos Santos Ferreira, pastor do Centro Cristão Vida Abundante em Moscavide. Queria partilhar convosco uma palavra de Deus, um texto que nos descreve a preocupação de Jesus para conosco e de que Ele não desiste de nós, de que Ele não desiste de ti, Deus não desiste de nós. E é importante percebermos que há alguém que nos ama de tal maneira que não quer desistir de cada um de nós. Este texto encontra-se em Lucas, no capítulo 15, nos versículos 8 a 10, e diz o seguinte: suponham também que uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até a encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. Notem, diz, da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. Este é um texto, este texto que eu acabei de ler, é um texto que faz parte de um conjunto de parábolas, 3 parábolas, que Jesus usou para responder aos fariseus e doutores da lei que o criticavam por estar a comer uma refeição com pecadores e publicanos. E por estar a relacionar-se, na opinião dos fariseus e dos doutores da lei, a relacionar-se com pessoas que socialmente que religiosamente estão excluídas, ou seja, a classe social as rejeitava. E é neste sentido e tendo em conta a forma como a religião, no seu geral, se torna insensível para com a pessoa do próximo e o mantém distante, é neste sentido que Jesus faz uso de algumas parábolas muito próprias do seu método de ensino, com o intuito de provocar em nós uma certa curiosidade, de forma a captar a atenção de cada um de nós, para abrir o nosso entendimento, para perceber mais do que aquilo que estes homens compreendiam ou percebiam, compreender mais do que Jesus estando ali a comer uma refeição. Não há mal nenhum, antes pelo contrário, é bom convivermos com os amigos ou com pessoas que são da nossa comunidade. É bom estarmos com eles para nos relacionarmos. Não há problema nenhum em ter uma refeição com todas as pessoas que nós entendermos que devemos ter. Mas Jesus queria chamar a atenção destas pessoas que havia mais para compreender do que simplesmente estar a comer uma refeição. A ideia era que os fariseus vissem de mesmo qual era o propósito de Jesus em estar ali a confraternizar com estas pessoas. Era perceberem, Jesus queria que eles percebessem o propósito para o qual ele tinha vindo. Jesus não veio simplesmente para ter uma satisfação de uma refeição, mas veio porque ele te ama, nos ama a cada um de nós. Ele queria que estas pessoas compreendessem que há a vida mais importante do que simplesmente comer. O reino de Deus não é só comida nem bebida, como disse Jesus, mas é também transmitir vida àqueles que estão perdidos. Como Jesus, ele se refere num texto de João 4, quando ele fala em relação à mulher samaritana. Ele diz que o reino de Deus não é só comida. Então ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Também refletido na parábola da ovelha e do filho pródigo, neste mesmo texto. A dracma era uma moeda de prata usada no tempo de Jesus, na vida comum dos judeus, e que equivalia ao trabalho de um dia de uma pessoa.
Mas no sentido original desta parábola, concretamente desta parábola da dracma perdida, tinha o sentido de provocar uma certa sagacidade, um entendimento para algo importante que ia ser dito a seguir. Jesus usou esta parábola porque ele queria captar a atenção, prender o entendimento destas pessoas para verem mais para lá daquilo que eles estavam a observar com os seus olhos físicos. Era provocar um tal olhar. Jesus tinha a intenção de como que alguém encanta a serpente e que a serpente se sente fascinada por este encantamento. Era que Jesus os conseguisse encantar para conseguir transmitir algo mais importante do que simplesmente uma confraternização que estava a ter com os seus amigos. É neste exemplo da mulher que procura a moeda que se torna tão persistente em a procurar até encontrar. Significa que Jesus não desiste de nós até nos encontrar. Apesar de que o valor comercial desta moeda não ser assim tão elevado, para aquela mulher representava um dia de trabalho, um dia árduo, de muito trabalho. Por isso ela não desistiu e quando a encontrou ficou tão feliz que chamou os seus amigos para se alegrarem com ela. Provavelmente seriam aquelas amigas que estiveram com ela a trabalhar durante a jornada de um dia, que também receberam uma moeda. Mas esta mulher, na parábola, ela tinha perdido a sua moeda. Obviamente, com isto, Jesus estava aqui a transmitir aos fariseus, aos publicanos e a todos nós, a nós também, a ti e a mim hoje, está-nos a transmitir de que, ao contrário dos religiosos, ele fica tão feliz por se relacionar contigo, conosco, por se relacionar contigo numa forma de intimidade que te convida os anjos, em que ele convida os anjos para se alegrarem, festejarem, porque aquele que estava perdido foi encontrado. E convida-te, a ti e a mim, a fazermos parte da família de Deus, a sermos filhos de Deus. Jesus deu pela tua falta, Jesus dá pela minha falta. Jesus, tal como aconteceu com a ovelha perdida, deixou as 99 lá no aprisco e foi à procura daquela que se havia perdido. Não sei onde tu te encontras, mas ele continua à tua procura. Deixou as 99 e foi à procura daquela que se havia perdido. Não importa quais as razões que provavelmente também te sentes distante de Deus. Quem sabe até das pessoas que mais gostas. Talvez até desiludido, como estas pessoas com quem Jesus convivia. Não importa. Para Jesus, neste contexto da ovelha perdida que se encontrava, ele apenas queria carregá-la aos seus ombros e trazê-la de novo para casa, para o aprisco. Ele deu pela nossa falta, porque tu foste criado especificamente por Deus, fomos criados por Ele para nos tornarmos filhos de Deus. Como João bem descreve no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, que não foram não tiveram origem nem no sangue, nem na carne, nem na vontade de nenhum homem, mas tiveram origem na vontade de Deus. Então, sendo filho, já não somos mais escravos, nem do pecado, nem daqueles que nos podem desiludir. Enquanto filhos, já não vivemos em função do pecado que nos afasta de Deus, nem do domínio de um sobre o outro, mas sim em função da intimidade com Deus, através da qual Ele se relaciona conosco como Pai, que nos ama. Abba, Pai. E Romanos 8,39 é bem claro e que descreve muito bem esta intimidade que Deus quer estabelecer contigo ao encontrar-te. Romanos 8,39 diz:
ele nos refere que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.